Olá, alunos da Paulo Freire, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, eu sou o professor Aurélio, sou professor de matemática de vocês e essa daqui é a nossa primeira aula desse ano 2021. Tá? Nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas numéricos. Então, esse material aqui, uma parte dele, né, foi pegado no livro Juntos pelo Saber, tá? Nesse primeiro volume, no capítulo 1, que fala justamente sobre sistema de numeração decimal. Nessa imagem aqui, a gente tem alguns alunos, né, alguns jovens, e eles estão visitando justamente essa estrutura aqui que tem vários hieróglifos, né? Esses hieróglifos são desenhos que representam algo. No caso dessas representações aqui, elas estão representando números, tá? Valores. E esses valores a gente vai ver um pouquinho melhor, vai aprender agora, tá? Então, nesse sistema de numeração egípcio, que é um sistema de numeração antigo, né? A população, os egípcios, eles são um povo muito antigo, né? Há mais de 5.000 anos, e precisavam representar valores, tá? E essas representações se deram através de símbolos. Então, para representar o valor 1, por exemplo, eles representavam através de um bastão, né? Esse bastão representava o número 1. O calcanhar, ele representava o número 10. Um rolo de corda representava o valor de 100, uma flor de lótus o valor de 1.000 e um dedo apontado 10.000, né? Um peixe 100.000 e um homem 1.000.000. Então vejam que cada um desses símbolos tem um valor diferente e nesse caso aqui desse sistema de numeração, ele era um sistema de numeração de acumulação, né? Ou seja, para a gente somar os valores. E a cada 10 repetições de um símbolo, ele era substituído por outro símbolo. Então, por exemplo, se a gente tem 9 bastões, a gente não poderia representar o próximo número com 10 bastões, tá? Então, nesse caso aqui, esses 10 bastões seriam substituídos por um calcanhar, tudo bem? E se a gente fosse representar, por exemplo, números maiores que 90, né? Então, a partir de 9 calcanhares, certo? A gente, quando ultrapassasse essa barreira dos 100, né, dos 10 calcanhares, a gente teria que representar esse número utilizando uma corda para representar o valor de 100. E claro, para os valores menores, né, por exemplo, 1, 2, 3, a gente continuaria utilizando os bastões, tudo bem? Então, a partir de 1.000, seria utilizado a flor de lótus e, como a gente viu na imagem anterior, né, viriam logo a seguir também o peixe e o homem, né, para representar valores grandes, né, a partir de 100.000 e de 1.000.000, tá bom? Então aqui a gente tem nosso primeiro exemplo, né, em que a gente pega um número que está escrito no nosso sistema numérico, no indo-arábico, tá, que é 2019, e tenta transferir esse valor aqui para o sistema de numeração egípcio, né? Então, uma das coisas que facilita a nossa vida nesse momento é a decomposição, tá? Então, quando a gente faz uma decomposição de um número, a gente divide ele em partes menores, tudo bem? Então, aqui a gente, por exemplo, tem 2019, né? Então, primeiramente eu represento o valor de 2.000, né? Ou seja, separo a classe dos milhares, tá? Não tenho a centena, né? Nesse caso aqui, uma representação, um representante. Separo também o da classe das dezenas e das unidades. Tudo bem? Então, vejam só. Para representar 2.000, eu preciso de 2 flores de lótus, né? Para representar o número 10, esse símbolo aqui está errado, seria um calcanhar, certo? E para representar 9 unidades, eu poderia representar através de 9 bastões. Então, o nosso número 2019, no sistema de numeração egípcio, ficaria dessa forma aqui, ó. 2 flores de lótus,
um calcanhar e 9 bastões, tá? Seria representados. Uma coisa importante aqui, né, nos números egípcios, esse sistema de numeração não leva em consideração a posição desses hieróglifos, né? Então, eu poderia colocar em uma outra ordem que mesmo assim ele representaria o mesmo valor, porque seria somente a soma dos valores dos símbolos, tá ok? Eu falo isso porque em outros sistemas de numeração essa lógica muda, tá bom? Então, por exemplo, no indo-arábico a gente tem o número 10 e o número, por exemplo, 110, essa mudança, né, da casa do número 1 para a centena, ela faz bastante diferença e muda o valor, né, o significado daquele símbolo. Tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre o sistema de numeração romano, né? No sistema de numeração romano, a gente também vai ter uma representação por símbolos, claro, e nesse caso aqui a gente vai utilizar letras para representar os números, tá? O sistema de numeração romano ele é um pouco mais utilizado por nós do que o egípcio, né? Então a gente pode utilizar em capítulos de livros, em relógios, certo? Então está mais presente em nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, o valor 1 ele é representado pela letrinha I, o valor 5 é representado pelo V, o valor 10 é representado pelo X, o L representa o 50, o C o 100, o D o 500 e o M representa 1000, tá? Na internet, se vocês derem uma pesquisada, tiverem curiosidade, existem tabelas maiores, né, com mais símbolos para números maiores, inclusive, tá bom? E uma das coisas muito importantes aqui dentro do sistema de numeração romano é que ele é decimal e possui o número 5 como base auxiliar, ou seja, toda vez que eu for representar, me aproximar do número 5, uma coisinha vai ser modificada, né? Vai ter uma regrazinha para ser aplicada, e eu vou mostrar isso para vocês já já, tá bom? Então, ele é aditivo e posicional, né? O que quer dizer isso? Então, ele soma os valores dos símbolos, das letrinhas que a gente vai representar, mas a posição das letras são importantes, tá? Então, não é como a dos egípcios que a gente acabou de ver, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, V, que a gente viu que representa 5, mais, né, que a gente adicional aqui no caso, e 2, o 2i, né, que representa o valor 2. Então, 5 mais 2 vai dar 7. O x a gente sabe que representa 10, tá? Então, se são 3x, a gente tem 30, mais um i aqui, 31, né? E a gente tem aqui o L, que representa 50, 10, ou seja, vai dar 60, mais 5, 65, mais 3i, que vai dar 68, tá bom? Então, aqui a gente tem uns exemplos que são um pouco mais específicos e que nos mostram aquela questãozinha que eu tinha falado para vocês. Quando a gente se aproxima do valor 5, né, tem uma coisinha que muda e que a posição dos símbolos eles importam, né? Então, como é que a gente representa o valor 4, né? Então, se a gente for fazer uma contagem dos números romanos, a gente ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, observem o seguinte, tá? Observem o seguinte. A gente tem aqui dois símbolos que eles são utilizados 4 símbolos, né? Só que eles estão em posições diferentes, tá? Então, nesse caso aqui da representação do valor de 4, o i ele precede o v, tá bom? Então, é como se eu estivesse tirando 1 desse 5 aqui, desse 5, certo? E nesse caso aqui, como o valor de 1 ele é posterior ao v, tá bom? Então, vem primeiro o vzinho, depois o i. Então, ele aqui representa o valor de 5, tá? Então, a posição é muito importante nesses casos aqui.
Então vejam só, nesse caso aqui a gente tem o i, né, que está representando menos 1, né, e aqui o v que está representando 5. Nesse caso aqui representa o valor 4, tá? E aqui isso pode acontecer mais na frente também, né, como por exemplo com o 9. Tá? Então o x sozinho representa o valor 10, só que ele está com o i, né, precedendo o x, nesse caso aqui, resultando em 9 também, tá bom? Então, só para mostrar aqui para vocês, né, nesse caso aqui vai ser correspondente ao valor de 9, né? O 10 em si só vai ser só o x, tá? E o 11 seria xi. Então, percebam que a ordem é muito importante nesses casos aqui. E aqui a gente tem um exemplo para valores maiores, né? Que, por exemplo, vai representar o valor de 400, tá? Eu vou colocar CD, ou seja, 100 menos 500, né? Aliás, 500 menos 100. Por que isso, né? Porque vejam só, se eu for representar 300, primeiro 100, né? 100 seria assim, 200 seria assim, né? 300 assim e 400. Eu não posso repetir o mesmo símbolo, né? Uma mesma letra 3 vezes, tá? Então, toda vez que eu for representar uma letra e ela se repetir mais de 3 vezes, tem alguma coisa que está errada, tá bom? Então, na quarta vez, eu teria que fazer isso, né? C, D, tudo bem? Então, agora, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal indo-arábico, né? Que tem a representação por algarismos, que é o que a gente mais utiliza, né? Atualmente. Então, quando a gente vai utilizar o sistema indo-arábico, a gente utiliza sempre esses mesmos algarismos aqui. Então, a gente tem a partir do 0 até o 9. Então, utilizando esses 10 símbolos, a gente consegue representar qualquer número, né, que a gente quiser. E esse é o sistema decimal indo-arábico, né? Então, existe uma ordem cumulativa e crescente, né, dos algarismos. Então, para representar os próximos números, né, os próximos valores, a gente utiliza esses mesmos algarismos aqui em uma ordem cumulativa crescente, né? Então, 9, 10, percebam que eu utilizei 2 desses algarismos, né? 11, 12. Então vejam só, né? Eu peguei esse algarismo aqui e fui repetindo esse, até chegar no 19 e partir para o 20, né? Então é uma sequência cumulativa crescente, né? Com a repetição dos mesmos algarismos, certo? Então, para a gente compreender melhor como é importante, né, a posição desses algarismos em um número, a gente tem aqui um quadro, né, onde a gente está com as classes dos números, em que a gente pode representar os números aqui e compreender melhor quais são os valores reais desses números, né? Então, por exemplo, se eu tivesse para vocês aqui esse número aqui, ó, se eu tiver esse número aqui, que é 35.402, se eu alterar, né, a ordem de um desses algarismos aqui, o valor final, ou seja, o quanto aquele número representa, muda, tá? Então a ordem dentro desse sistema de numeração do que a gente utiliza, a ordem dos números importa bastante, tá? Inclusive, se a gente estiver realizando uma operação e a gente errar na ordem dos símbolos, né, dos algarismos, a gente vai cometer um erro, tá bom? Então aqui a gente vai colocar isso em prática, né? Então uma das coisas que a gente tem que perceber, claro, que a gente sempre faz uma leitura, né, desses números de 3 em 3, que são justamente as classes, né, que a gente vê aqui no quadro. Então, por exemplo, a gente tem esse número
235.127. Então percebam que eu utilizo uma pausa, até mesmo na fala, né? E essa pausa é justamente a classe dos números a que eu estou me referindo, né? Então, por exemplo, 235.000 está aqui na classe dos milhares, certo? Enquanto 127 está na classe das unidades, tudo bem? Então, um outro exemplo, né? 7.324.000, ou seja, essa pausa aí intermediária está representando essa classe aqui dos milhares, que eu não falei porque são zeros, né? Eles têm um valor, já que eles estão aqui no meio, né? Mas tem essa pausa porque eu não falo eles, tá tudo bem? Então, aqui a gente tem o quadro, né? Com a representação dessas classes e lembrando sempre, né, que a posição dos números em cada uma dessas classes aqui, ela é importante e de que as classes são divididas em centenas, dezenas e unidades. Então, por exemplo, eu tenho a classe dos milhões, eu tenho centena de milhão, dezena de milhão e unidade de milhão. Se eu tenho milhares, centena de milhar, dezena de milhar e unidade de milhar. E assim por diante, né? Lembrando que esse sistema numérico que a gente utiliza, ele é infinito, né? Eu posso representar qualquer número, né? Por maior que ele seja ou menor que ele seja. Tudo bem? Bem, aqui nessa parte aqui a gente tem o Agora é Sua Vez, né? Que é uma atividade que eu postei no grupo para que vocês realizem aí essa atividade. Essa atividade conta com algumas questões e aqui eu tenho aqui embaixo um exemplo, né? A representação do número 69. Então, 69 são 69 unidades, tá? Então, se eu colocar o 69 aqui em qualquer outra dessas casas, o valor vai ser modificado e, portanto, não vai estar correto, né? Então, tomar cuidado para colocar os valores em suas respectivas casas de acordo com a classe, tudo bem? E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Que é colocar o número por extenso, né? Escrito aqui por extenso, nesse caso aqui, né? 2056 e tem a escrita 2056. Claro que eu vou colocar alguns outros números, né? Em nossa atividade e vocês dão uma olhadinha lá para tentar resolver. Qualquer dúvida, vocês conversam comigo pelo WhatsApp que eu respondo, tá? E a gente vai se ver em uma próxima aula. Tudo bem? Tchau, tchau, gente.